Apocalipse capítulo 2, versículo 12 a 17. Hoje o título da mensagem é Entre a Espada e o Trono, os desafios internos e externos da igreja. A carta é destinada à igreja de Pérgamo, que diz assim, do verso 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos pelo momento de louvor e de ofertas que nós passamos até aqui, que o Senhor possa ter recebido a nossa adoração e nesse exato momento nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Que cada pessoa que entrou aqui nessa noite não saia da mesma forma que entrou, mas saiam alimentados, saiam confrontados, saiam consolados pelo poder que tem na Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A essa altura do campeonato, vocês já estão acostumados com a realidade política que as igrejas situadas em cada cidade já mencionada estão enfrentando. Vocês lembram como que estava a situação na cidade de Éfeso? Vocês lembram como estava a situação na cidade de Esmirna? E agora vocês vão notar que não está diferente na cidade de Pérgamo. A essa igreja na cidade de Pérgamo, Jesus escreve essa carta para mostrar os perigos à fidelidade da igreja que elas estavam correndo. Os desafios que aquela igreja situada naquela cidade tinham que enfrentar. E diante desses desafios, o Senhor apresenta a sua própria espada de um lado e o trono de Satanás do outro. A cidade de Pérgamo era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Como as outras cidades do Império Romano, eles tinham o costume de adorar o Deus imperador e ainda havia uma diversidade de templos dedicados aos deuses romanos. Só que a cidade de Pérgamo é uma cidade peculiar, porque a cidade de Pérgamo era a primeira cidade, a cidade principal que promovia o culto ao imperador romano. O culto a César em Pérgamo era o maior culto. O templo dedicado ao imperador em Pérgamo era o mais grandioso. Pérgamo era a cidade mais idólatra. Vocês já perceberam que as outras cidades tinham idolatria, tanto aos deuses como aos imperadores. Mas Pérgamo, a idolatria é tanta, a qual Jesus vai chamar aquela cidade de trono de Satanás.
Jesus não chama Éfeso de trono de Satanás. Jesus não chama Esmirna de trono de Satanás. Mas Jesus chama a cidade de Pérgamo de trono de Satanás. E a essa igreja, Jesus vai apresentar os desafios que ela tem que enfrentar. Do lado de fora, eles têm a idolatria, o paganismo, a imoralidade sexual, afligindo eles de fora para dentro. Só que esse não era o único desafio que essa igreja tinha que enfrentar. Do lado de dentro, havia crentes dentro da igreja que seguiam os ensinos de Balaão e os ensinos dos nicolaítas. Então a igreja estava enfrentando desafios tanto externos quanto internos. E para essa igreja que estava encurralada entre o trono e a espada, Jesus lhe manda essa carta. Versículo 12, ele diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O autor da carta, o remetente da carta, se apresenta como alguém que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós aprendemos lá em Apocalipse capítulo 1, que essa espada afiada de 2 gumes, ou de 2 lâminas, é uma imagem para representar a eficácia da penetração daquilo que sai da boca do Cristo que está falando. Essa espada de 2 gumes aqui, ela representa a espada que corta tanto de um lado como de outro. E a espada que tem 2 lâminas, ela tem uma capacidade perfurante, penetrante, muito maior do que qualquer outra espada. Essa espada de 2 gumes aqui era um elemento de guerra que cavaleiros poderosos, fortes, altos, seguravam-a com 2 mãos em campos de batalha. Era uma espada pesada, era uma espada grande, era uma espada com alto poderio de destruição. Mas Apocalipse apresenta para nós que essa espada pesada, essa espada enorme, essa espada penetrante, Jesus a segura com a boca. E quando Apocalipse apresenta para nós que a espada de Jesus, a espada penetrante, a espada de 2 gumes sai da boca de Jesus, ele está apresentando que o instrumento de guerra do Cristo é a sua palavra. Jesus não é aquele que destrói ao fio da espada, pelo contrário. Ô Pedro, aqueles que pela espada ferem, pela espada será ferido. Jesus não é aquele guerreiro que vem para matar as pessoas, para cortar as pessoas ou para furar as pessoas. Jesus compara a espada à sua palavra, e a palavra sim, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, porque ela é a única responsável de entrar no coração do homem até a divisão de juntas e medulas da alma e do espírito. Jesus é aquele que se apresenta não como autoridade do imperador romano, não com a autoridade do império romano, mas ele se apresenta com a autoridade da espada da verdade. Isso aqui é uma aplicação para nós de que a última palavra ao nosso respeito não vem do governo, não vem dos presidentes, não vem dos políticos ou qualquer outra força que se levante contra a igreja. A última palavra a respeito da saúde, da espiritualidade e da autoridade da igreja vem da boca daquele que sai a espada de 2 gumes. O que sustenta a igreja não é os acordos políticos. O que sustenta a igreja não é querer ganhar um favor e trazer alguém para dar um discurso aqui. O que sustenta a igreja não são alianças que nós fazemos com o Estado. O que sustenta a igreja é a poderosa palavra, a espada que sai da boca de Jesus Cristo.
e a fidelidade da igreja depende exclusivamente da capacidade que ela tem de usar essa espada de Cristo. Porque se a espada de Cristo é a palavra, a igreja tem total direito e autonomia para usá-la. E quando que a igreja perde o seu poder de batalha? Quando ela guarda a espada de Cristo. A igreja tem poder, a igreja tem autoridade, a igreja tem autonomia mediante ao uso correto que ela faz da espada. Por isso nós, como igrejas fiéis ao Senhor, devemos sempre estar com a espada desembainhada, para ela estar sempre sendo responsável de ser o poder a qual nós exercemos, e nenhum outro instrumento de guerra é necessário para a igreja que tem desembainhada a palavra. Nós não precisamos ir para a guerra, nós não precisamos ir para as ruas, nós não precisamos ir para a frente de quartéis, nós não precisamos fazer um exército, nós só precisamos estar preparados com a espada na mão. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Versículo 13: sei aonde você vive. Você vive aonde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel. Não renunciou à sua fé em mim, mesmo quando Antipas, a minha testemunha fiel, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Olha que coisa interessante. Tem gente que acha que Satanás está no inferno, né? Tem gente que acha que Satanás está lá no inferno sentado no seu trono, com o seu grande e reluzente tridente, esperando os desviados irem para lá, para ele ficar espetando o bumbum dos desviados no caldeirão ou no fogo queimando. Criaram essa imagem na sua cabeça, viu? Os filmes, os desenhos mentiram para você. Satanás não está no inferno, Satanás não manda no inferno, Satanás não manda em nada. Jesus está dizendo que ele tem um trono. Pastor, quem tem trono comanda. Mas acima do trono de Satanás está o trono de Cristo. Amém ou não? Amém. Só que nessa cidade, Satanás não só mora, Satanás não só passeia, Satanás não só rodeia, Satanás habita, governa. Ele tem um trono na cidade de Pérgamo. O trono de Satanás aqui está vinculado à idolatria que a cidade tinha aos falsos deuses. Então o trono de Satanás aqui é a cidade, é o lugar da adoração a deuses falsos. Satanás se empodera quando a idolatria toma conta de um povo. Satanás governa, rege do trono, quando o povo se desvia do verdadeiro Deus e se prostra diante de deuses falsos. Nessa cidade Satanás governa, aonde as pessoas abandonam o verdadeiro Deus, deixam de prestar cultos ao Deus verdadeiro, negam o nome de Jesus e se curvam para outros deuses, achando que são outros deuses. Por detrás de outros deuses está a figura de Satanás. Não, mas é só uma outra religião. É Satanás. Não, mas é só uma fé diferente. É Satanás. Pastor, mas é muita intolerância religiosa dizer que Satanás é os deuses dos outros. A Bíblia, a única regra de fé e prática a qual eu adoto, diz que tudo aquilo que é adoração, que não seja ao Deus verdadeiro, é adoração ao trono de Satanás. Não importa com qual nome ele se apresente, não importa com qual identidade ele apareça, não importa com qual fisionomia ele esteja, por detrás de toda idolatria há um trono de Satanás. Eu sei aonde vives. Você vive na cidade que Satanás impera.
A idolatria aí é forte. Vocês sofrem por não recusarem a negar o nome de Cristo. O sofrimento deles aqui não é porque eles eram crentes chatos, não é porque eles eram quadrados, antiquados. O sofrimento deles aqui é porque eles não se dobravam diante de outros deuses, eram fiéis a Jesus Cristo. Aí Jesus diz assim: nem mesmo quando Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade. Quem é esse Antipas? Segundo a tradição da igreja, é uma figura martirial. É um crente da igreja que foi morto porque não negou a fé em Jesus. Na cidade de Pérgamo, os crentes não eram só perseguidos. Na cidade de Pérgamo, os crentes não eram só proibidos. Na cidade de Pérgamo, os crentes eram procurados, aprisionados e assassinados se eles tivessem a oportunidade. Já imaginou você se reunir a um culto aonde você pode ser interrompido, seu filho, sua esposa podem ser pegados pela força e ser levados para morrer? Graças a Deus nós não vivemos nessa realidade, mas essa é a realidade da igreja de Pérgamo. Olha para as nossas roupas, nós não viemos para o culto preparado para correr. As mulheres vêm de salto alto, os homens às vezes com a roupa muito apertada, totalmente desproporcional para o exercício de uma corrida. Mas naquele tempo as pessoas iam para a igreja esperando que o pior poderia acontecer a qualquer momento. Aí a tradição vai dizer que esse Antipas foi morto na cidade de Pérgamo. Esse Antipas era um irmão da igreja, era alguém que foi pego, que foi torturado, que foi morto, e alguém da igreja morreu perseguido, e a igreja não se curvou diante de César. Ô irmãos, nós negamos a Jesus por tão menos. Alguém da igreja, um irmão foi perseguido, arrastado, torturado, assassinado, e a igreja não se curvou. Mesmo quando Satanás pegou um dos irmãos para serem mortos nessa cidade, vocês permaneceram fiéis a mim. A igreja está enfrentando ataques do lado de fora o tempo todo. A igreja está correndo o perigo externo o tempo todo. O trono de Satanás está se ajuntando um exército para guerrear contra a igreja o tempo todo. E a igreja está permanecendo fiel, resistente aos ataques externos que vêm direto do trono de Satanás. Jesus está dizendo assim: olha, quando Satanás pegou um no meio de vocês para matar, vocês não recuaram. E nisso eu vos louvo. Jesus aqui está louvando a fidelidade de uma igreja que não depende de ambiente favorável para ser crente ou não. Hoje nós podemos abrir igreja em todo canto, nós podemos carregar a Bíblia no braço, no tablet, no celular, nós podemos acessar qualquer coisa em qualquer momento, nós temos a liberdade que esses irmãos aqui não tinham. Só que Jesus está dizendo que não há previsão de melhora, pelo contrário, vai piorar. E pode ser que hoje nós não temos que correr quando alguém chegar no culto, mas pode ser que cheguem dias que nós teremos que correr. E quando esses dias chegarem? E quando a situação piorar? A gente fica discutindo o cenário político do Brasil, não é melhor o candidato A, não é melhor o candidato B, mas a perspectiva do Apocalipse é de que as coisas não vão melhorar. Nós faltamos o culto por causa de tanta coisa besta. Imagina se estiver passando polícia na rua procurando um culto crente para prender e matar. Será que nós vamos permanecer fiéis até esse estado? Será que nós vamos permanecer fiéis debaixo dessa condição? Será que nós somos crentes até a esse ponto, de mesmo correndo risco de vida, nós não nos dobrarmos aos outros deuses e negar a Jesus? Irmãos, aqui eles não sofriam perseguição porque eles se recusavam a adorar César, e Satanás estava bravo com eles porque eles adoravam só Jesus. Não é isso não.
Aqui eles estão sofrendo perseguições por causa das implicações que é adorar somente a Jesus. Porque Satanás, ele não liga nem um pouco de que você divida a sua atenção dele com Deus. Satanás não liga que você vem no domingo no culto, desde que sábado você tem ido na balada dele. Satanás não liga de você vir domingo cedinho na escola dominical, desde que na segunda-feira você vá para o seu serviço para meter a língua em todo mundo. Satanás não tem o mínimo ciúme de dividir você. Não, no domingo eu adoro Deus, na segunda eu adoro o trono de Satanás. Ele não está preocupado com isso. Pode adorar Satanás na segunda e pode adorar Deus no domingo. Ele se importa, não se importa com isso. Agora, a exclusividade é só da parte de Deus. Deus não permite de jeito nenhum que nós dividimos o nosso coração com outro falso Deus. Não, pastor, eu posso ir aqui, mas posso ir ali também. Pastor, não, eu até faço uma oração aqui, mas eu gosto mesmo é das rezas que faz lá. Não, pastor, eu até me dobro aqui, mas eu também me dobro lá. Satanás está satisfeita com você, mas Jesus não aceita dividir a sua adoração com ninguém. Então Jesus está dizendo assim, olha, no tempo de perseguição, no tempo que as coisas pioraram, no tempo em que tudo está desfavorável, vocês permanecem fiéis ao meu nome, porque sabem que mais forte do que qualquer poder que pode se levantar no mundo, é o trono de Cristo sobre todos os tronos. Jesus elogia essa igreja, que estava vencendo a batalha contra os ataques externos que ela estava sofrendo. Mas no versículo 14, Jesus tem uma coisa contra essa igreja. Ele diz assim: no entanto, todavia, porém, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí no meio algumas pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Versículo 15. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. O que são esses nicolaítas? Há uma discussão na história da igreja sobre a origem desse grupo que vivia dentro da igreja. A vertente mais forte na tradição é que os nicolaítas são seguidores de Nicolau, o último diácono apresentado para nós lá em Atos 6, capítulo 5. Mas o que esses nicolaítas faziam? Os nicolaítas praticavam uma espécie de libertinagem com um argumento de liberdade cristã que pregava a permissividade sexual entre os cristãos. Alguns dizem que Nicolau dava a sua esposa para se deitar com outros homens e se deitava com outras mulheres, tudo isso dentro da igreja, gente. Os nicolaítas pregavam a ideia de que Cristo nos libertou para a liberdade, então eu posso usar a liberdade como eu bem entender. Se eu quero uma mulher, eu pego. Se eu quero um homem, eu pego também. Se eu desejo, logo posso. E Cristo está condenando esse grupo imoral que está dentro da igreja. A igreja de Éfeso odiava as práticas dos nicolaítas, e a isso Jesus elogiou ela. Mas na igreja de Pérgamo, os crentes de dentro da comunidade estavam seguindo os ensinos dos nicolaítas. Mas há uma segunda figura apresentada aqui. Os crentes não só estavam seguindo as doutrinas dos nicolaítas, os crentes também estavam se apegando aos ensinos de Balaão. Quem que é Balaão? Balaão é aquele profeta do Antigo Testamento, o famoso da jumenta. E por que as pessoas estavam seguindo os ensinos de Balaão? Porque de Números 22 a 25, Balaão ele é usado como um tipo de falso profeta que incentiva o culto pagão em troca de benefícios.
Balaão deu um conselho para Baraque. Ele não profetizou contra Israel, mas ele disse assim: olha, se você fizer casamento, eles se casarem com outras mulheres que não são deles, e essas mulheres levarem os seus cultos para dentro de Israel, Israel começar a adorar outros deuses, então você colocará esse povo contra o seu Deus. Qual que é a doutrina de Balaão? A mesma doutrina de Satanás. Não tem problema esse povo adorar a Deus, desde que eles adorem também a santinha sagrada de barro. Não tem problema esse povo ir para o domingo no culto, desde que eles também frequentem o centro espírita, o centro de macumba, desde que eles vão procurar a espiritualidade aonde eles acharem. Não tem problema. Isso é o que Balaão está fazendo. Balaão está ensinando o povo a cultuar deuses pagãos, fazendo com que Deus fique irado com o povo, e o povo enfraqueça, e então vai à ruína, porque Satanás está só esperando uma brecha da igreja para destruí-la. O problema aqui é que a igreja era muito forte contra os ataques que vinham de fora, mas eram muito tolerantes com os ataques que estavam dentro. Ao trono de Satanás vocês resistem, a idolatria vocês têm permanecido de pé, a perseguição do Império Romano vocês têm aguerrido. Agora, dentro da igreja, vocês estão se perdendo por desafios internos, porque vocês estão tolerando homens que ensinam coisas erradas, vocês estão tolerando homens com falsos ensinos, vocês estão tolerando pessoas que estão praticando imoralidade sexual no meio de vocês, e isso eu tenho contra vocês. Vocês não deviam mesmo se render a Satanás, vocês estão fortes contra os ataques externos, mas vocês também não deviam tolerar no meio de vocês os seguidores de Balaão e os nicolaítas, aqueles que não veem problema em frequentar festas pagãs, aqueles que não veem problema de ir num culto num dia, mas ir numa missa no outro, aqueles que não veem problema de participar de uma coisa e de participar de outra. Esses vocês têm que tirar do meio de vocês. É o que Jesus está dizendo. Jesus está alertando a essa igreja que a ameaça para destruir a igreja nunca veio do lado de fora, mas está sempre presente do lado de dentro. Olha a seriedade disso, gente. Jesus está dizendo que contra as ameaças externas de Satanás, essa igreja é poderosa, mas contra os ensinos que relativizam a santidade dentro dessa igreja, essa igreja é fraca. Vocês estão vencendo a luta externa, vocês estão vencendo Satanás, mas vocês estão perdendo a luta interna, vocês estão perdendo para a imoralidade sexual. Perseguição nunca destruiu uma igreja. Política pública, política do Estado nunca destruiu uma igreja. O máximo que eles conseguem fazer é perseguir e matar alguns, mas a igreja permanece de pé. Agora, você quer ver uma igreja destruída? Começa a plantar sementinhas de ervas daninhas no ensino que as ovelhas estão comendo. Contra os ataques de fora, a igreja suporta muito bem, mas contra os falsos ensinos de dentro, essa igreja não era capaz de lidar com os desafios internos à sua espiritualidade. A perseguição nunca destruiu a igreja, mas a corrupção interna sim. Satanás nunca foi páreo para vencer o império de Deus, mas o pecado humano destrói a nós mesmos. Deus nos garante que nós não perderemos a nossa guerra para Satanás, mas tem algumas pessoas que estão perdendo a guerra para si mesmo. Igrejas que são profeticamente levantadas para pregar contra abusos políticos externos não têm a mesma ousadia e a mesma autoridade para tratar pecados internos de famílias que estão dentro da igreja.
Jesus está dizendo: vocês lutam muito bem contra o trono de Satanás, mas vocês estão perdendo a luta contra os falsos mestres que assentam na mesa com vocês. Versículo 14, versículo 16 e 17 diz assim: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, que só aquele que recebe conhece. No versículo de número 12, Jesus se apresentou como aquele que tem autoridade da espada. O Cristo é o Cristo que manuseia a espada. No versículo de número 13, ele apresentou a ameaça externa, o trono de Satanás que guerreava contra aquela igreja. Versículo 14 e 15, ele apresentou a ameaça interna, seguidores de Balaão e de Nicolau que estavam dentro da igreja. Versículos 16 e 17, que nós acabamos de ler, Jesus agora vai apresentar uma promessa àquela igreja. Qual que é a promessa de Jesus? Arrependimento ou morte? Vocês estão vencendo a luta contra o diabo, nisso vocês estão de parabéns. Mas vocês estão perdendo a luta com a santidade, o pecado está destruindo vocês, nisso vocês estão reprovados. Vocês lidam muito bem com a perseguição, vocês estão dispostos a morrer pelo nome de Jesus, vocês até acham que é muito bonito ser martirizado, como Antipas foi, vocês estão dispostos a morrer por Jesus, mas vocês não estão dispostos a viverem por Jesus. Há uma tradição antiga que diz que os cristãos primitivos tinham uma crença de que eles seriam salvos pelo martírio. Eles poderiam viver a sua vida cristã de qualquer forma, mas se eles fossem pegos e não negassem a fé em Jesus e dessem a sua vida por Jesus, eles seriam salvos pelo martírio. O que isso produz? Produz uma salvação como escape. Produz uma falsa ideia de que Jesus está interessado naquilo que nós podemos fazer para nos salvar. Produz uma ideia daqueles crentes que estão dispostos a morrer por Jesus, mas não têm a mesma disposição de viver uma vida santa para Jesus. É como aqueles maridos que dizem assim: não, eu estou disposto a morrer pela minha esposa, eu amo essa mulher, eu pulo na frente da bala por ela, porque a bala só vai te acertar uma vez. Mas acordar cedo, dar bom dia com um beijo, fazer café, lavar vasilha, deixar pronto, não, isso eu não quero não. Esses crentes de Pérgamos estavam assim: eu morro por Jesus, mas e viver? Não, viver é difícil demais. Eu dou minha vida para ser sacrificada em nome de Cristo, mas e viver em santidade, abandonar o pecado, ser fiel à sua esposa? Não, isso aí é difícil demais, é melhor morrer por Cristo. Os cristãos fiéis a Jesus não são só aqueles que estão dispostos a morrer por Ele, mas aqueles que, em suma, escolhem viver a vida inteira dedicada a Ele. Morrer por Jesus é uma consequência de uma vida vivida para Ele. Muitos dos crentes estão dispostos a morrer em nome de Jesus, mas não querem o compromisso de viver para Jesus. Aí Jesus está dizendo o seguinte: olha, para serem martirizados vocês estão fortes, mas para serem santos vocês estão fracos. Para lutar contra o diabo vocês estão poderosos, né? E aí é jejum, é oração, é pega o Satanás pelo chifre, arrasta a cara dele no asfalto e vai para as batalhas espirituais e vamos despovoar o inferno. Vocês estão poderosos contra o diabo, mas contra a carne vocês não conseguem vencer um pecadinho, de resistir a uma imoralidade, de olhar para alguém e desejar. Vocês não conseguem vencer o próprio coração de vocês.
Vocês são espirituais demais, vocês estão dispostos a lutarem na guerra espiritual, mas na carne vocês já estão perdendo a batalha. Vencem o diabo, mas não vencem o coração. Lutam contra o diabo, mas perdem para a carne. Estão muito espirituais, mas não conseguem viver a sua vida santa, fiel e consagrada a Deus. Estão postos para morrer, mas não estão dispostos para viver. Aí Jesus diz assim: contra você tenho isso. Ou melhor, versículo 16: portanto, por causa disso, arrependa-se. Se não, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aqui está a promessa do próprio Cristo. Ele aponta os pontos positivos, aponta os pontos negativos e dá duas saídas. Ou você se arrepende, ou eu venho e luto contra você. A promessa de Cristo para uma igreja é uma só: arrependimento ou morte. Vocês preferem o trono de Satanás ou a espada que sai da minha boca? Satanás dá para encarar. Agora, Jesus Cristo contra nós, o diabo nós temos chance de vencer. Agora, o Cristo que se levanta contra a igreja, Jesus está dizendo: arrependa-se disso, volte a praticar as boas obras, larga a mão dessas coisas que você está fazendo, arrependa-se e santifique-se, porque senão o inimigo de vocês não será o Satanás, não será o pecado. O inimigo de vocês será o próprio Cristo, que virá com a espada que está na sua boca. Ô irmãos, nós sabemos aquela frase de Isaías de cor: se Deus é por nós, mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Arrependimento ou morte? Arrependa-se e tenha Cristo como seu advogado, ou não se arrependa e tenha Cristo como seu inimigo? Arrependa-se e tenha Cristo ao seu lado, ou não se arrependa e veja Cristo se levantar para te destruir? Arrependimento ou morte? O que Jesus tem para uma igreja é uma promessa: ou vocês se arrependam e estejam do lado do Cristo vencedor, ou vocês não se arrependam e estejam do outro lado, que vai encarar o Cristo que já é vencedor. Versículo 17: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele vai dar 3 informações para o vencedor: darei do maná escondido, darei uma pedra branca e um nome novo nela inscrito. O que essas coisas significam? Vamos lá. Nós já aprendemos até aqui que o vencedor em Apocalipse é aquele que perde. Espero que o Arlen tenha passado muito bem a mensagem para vocês no domingo passado. Quem vence no Apocalipse é o que perde. Como assim, pastor, o que perde? O que perde a vida, ganha. Aquele que perde a vida por amor a Jesus, ganha a vida eterna ao lado de Jesus. Aquele que é aprisionado, perseguido, derrotado aos olhos do mundo, é aquele que vence aos olhos de Deus. Então, o vencedor aqui é aquele que perdeu. O vencedor: darei do maná escondido. Aqui ele está fazendo uma referência ao maná mesmo, da arca, que algumas tradições dizem que Deus guardou o maná depois que a arca foi perdida e levou para o céu junto com ele, a qual dará para todos aqueles que vencerem a comer do maná que está escondido para sempre. Aí ele diz assim: lhe darei uma pedra branca. O que isso significa? Pedra branca, no contexto grego-romano, era uma espécie de bilhete que as pessoas tinham para entrar em determinados lugares.
É como se fosse um ticket para entrar na festa de alguém, é como se fosse um convite para entrar em algum lugar. Essa pedra branca era carregada por pessoas que tinham livre acesso às festas mais importantes da cidade. E o nome escrito nela. Essa pedra era identificada com a identidade da pessoa. Quem é que está entrando na minha festa? Ele apresentava a pedra, lia o nome. Não, você é figura importantíssima na cidade, você tem livre acesso nesse lugar. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que os cristãos estão sofrendo a perseguição de não frequentarem lugares públicos aonde todo mundo frequentava. Então eles iam fazer uma festa para um deus romano. Toda a cidade estava presente, todas as pessoas eram convidadas e assentavam naquelas mesas de carnes sacrificadas a ídolos, e todo mundo se comia, se banqueteava e bebia e se fartava nas mesas destinadas aos ídolos. Os cristãos não eram bem-vindos nessas festas, então eles não comiam das comidas oferecidas nessas festas. Mas eles não só não comiam, eles não eram nem convidados. Eles não tinham a pedra que lhes dava acesso a essas festas. Eles não tinham boa fama na cidade, eles não tinham bom relacionamento. Ninguém convidava um cristão para a sua festa diante da sociedade. E como eles não tinham a pedra, ninguém sabia o seu nome. Como ninguém sabia o seu nome, para eles era um indigente. E indigente qualquer um pode pegar, matar, que não dá nada para ele. É o que algumas pessoas fazem hoje com algumas pessoas na rua. O que Jesus está prometendo para essa igreja? Jesus está prometendo a seguinte coisa: se vocês forem fiéis ao meu nome e não se assentarem às mesas das comidas sacrificadas a ídolos, fiquem tranquilos, vocês não vão passar fome. Não precisa fazer acordo político, não precisa frequentar cultos pagãos, não precisa sentar-se às mesas dos ídolos. Vocês vão comer do maná escondido, e a mesa de Cristo preparada para vocês é melhor e maior do que qualquer ídolo que possa proporcionar. Vocês estão tristes porque vocês não frequentam as mesas no centro da cidade? Fique tranquilo, lá no céu há uma mesa preparada, e vocês não vão comer carne, vocês não vão comer verdura, vocês não vão comer legumes, vocês vão comer do maná escondido e preservado pelo próprio Deus, dedicado a todos vocês que permanecerem fiéis ao meu nome. Não se assentem na mesa dos ídolos, não comam de comida sacrificada, não dividem o seu coração com falsos deuses. Deus tem uma promessa para nós, que permanecermos fiéis até o fim, do outro lado da jornada. Ele diz assim: quem permanecer fiel até o fim, não vai só comer do maná, vai também receber uma pedra branca. O que isso significa? Vocês estão tristes porque alguém fez uma festa e não te convidou? Vocês estão sentindo menos importante porque o vizinho da direita foi convidado, o da esquerda foi convidado, o da frente, o de trás, mas não convidaram você? Você está se sentindo menos gente, menos importante, uma pessoa pior, porque ninguém te deu uma pedrinha branca, ninguém te deu um convite, ninguém tem a sua presença como bem-vinda em determinados lugares. Não fique chateado por isso, porque eu tenho uma pedra para vocês. Eu darei uma pedra para vocês, e a minha pedra é o convite para as bodas do Cordeiro, que aquele que chegar na porta do céu e apresentá-la, terá livre acesso para entrar e passar e aproveitar de todo o banquete que o Cordeiro preparou para aqueles que vencerem. A esse que comer do maná, a esse que receber a pedra branca, eu lhes darei um novo nome, uma nova identidade, mais importante do que qualquer uma daqueles que ficaram aqui na terra. A ideia aqui de Deus dar um novo nome é Deus transformar a história, igual Ele fez com Jacó e Israel, Abrão e Abraão. Deus fez isso com algumas pessoas na história, e a promessa dele é fazer exatamente isso conosco.
Vocês acham que famosos é a Madonna? Vocês acham que famosos é a Anitta? Vocês acham que famosos é esses presidentes corruptos dos países? O nome deles não vão nem passar na porta. Mas fiquem tranquilos, eles nem sabem que vocês existem. Mas haverá um dia que eles dariam toda a sua vida para trocar com você o nome novo que eu te darei. Quando eu chegar na porta, apresentar a pedra, gritarão um novo nome que ninguém reconhece, ninguém no mundo sabe, ninguém sabia que era importante. A irmãzinha que lavava o chão da prefeitura, Deus está chamando pelo nome, e o grandão, e o cabeça, e o poderoso, nem na lista está presente. Deus tem uma nova história para nós. Nós temos valor em Deus, mesmo que o mundo não nos valorize. Irmãos, Jesus está nos dando uma promessa. Está dizendo que aqueles que se arrependerem, Jesus não está dizendo aqui aqueles que não têm pecado, já disse isso a vocês hoje. Jesus está dizendo aqui aqueles que têm pecado e têm capacidade de se arrepender. Jesus está corrigindo e apontando o caminho de salvação para a igreja. Jesus está exortando e dizendo que há ainda chance, salvação, caminho para aquela igreja. Mas se ela não se arrepender, da mesma forma que Jesus levantou aquela igreja, Ele apaga dela o seu candelabro. Se a igreja se arrepende, ela experimenta das riquezas espirituais preparadas para aqueles que venceram. Mas se a igreja não se arrepende, o Senhor se torna o seu próprio inimigo e guerreia contra a igreja com a espada que sai da sua boca. A igreja está edificada sobre a palavra. A igreja tem como instrumento a espada. Mas se a igreja falhar naquilo que lhe foi confiada, o próprio instrumento de defesa se torna instrumento de ataque contra ela. Pela mesma régua que vocês medem, vocês serão medidos. Pelo mesmo juízo que vocês exercem, vocês serão julgados. A mesma Bíblia que vocês usam para se defender, se vocês não forem fiéis, será usada de instrumento de ataque contra vocês. A Bíblia que vocês usam para condenar as pessoas será a mesma que irá condenar vocês. Essa carta de Pérgamo, para a gente finalizar, mostra que a fidelidade da igreja é constantemente atacada. A igreja é atacada por fora pelo trono de Satanás, pela pressão cultural, pela idolatria, pela perseguição. A igreja é cercada pelo lado de fora e recebe ataque de todos os lados. Mas a igreja tem um perigo maior do que os ataques externos. Os ensinamentos equivocados que estão do lado de dentro da própria igreja. Eles eram fortes contra a luta externa, mas estavam perdendo a luta interna. Eles permitiam que pessoas ensinavam e corrompessem a verdade, corrompessem a santidade, que a permissividade do pecado estava presente sobre eles, e isso estava fazendo eles perderem a batalha contra eles mesmos. Mas Cristo é aquele que tem a espada. Sua palavra é a mesma que corrige, que sustenta e que purifica. E aqueles que vencerem, Ele dará o alimento prometido, o convite para as bodas e uma nova história, muito mais bela do que qualquer pessoa já poderia ter imaginado. O chamado dessa carta é para a igreja de Pérgamo, mas também é um chamado para a igreja batista de Mesquita.
As palavras dessa carta foi de Jesus para uma igreja há 2000 anos atrás, mas elas continuam ecoando na cidade de Mesquita, dentro da igreja batista, nessa noite, palavra de Jesus. Vocês não devem retroceder às lutas externas, políticas, ideológicas que Satanás estão atacando contra vocês. Mas vocês também não devem sucumbir diante dos ensinos errados, da imoralidade, do pecado sexual que vocês estão tolerando dentro de vocês. O chamado de Jesus é para uma igreja permanecer fiel entre a espada e o trono, para recebermos das mãos de Cristo a vitória eterna para todo sempre. De um lado o trono de Satanás, do outro a espada de Cristo. Se sucumbimos para o lado de fora, Satanás nos destrói. Se sucumbimos pelo lado de dentro, Cristo nos destrói. Satanás dá para encarar, Jesus Cristo não. De que lado nós vamos ficar? Entre o trono e a espada, qual nós vamos usar? Faremos acordos políticos para assentarmos nos mais altos tronos do país? Ou escolheremos a espada, que irá nos levar para um trono maior, para um reino melhor, que será muito eterno, enquanto esses tronos perecíveis irão sucumbir? Trono ou espada? Qual objeto você prefere? Jesus Cristo nos chama a desembainhar a espada e estarmos como instrumentos de defesa contra todos os ataques do trono de Satanás que possa nos acometer.